Salve, salve para todos aqueles que se ligam aqui no canal Futebol com Luan Manuel. Vamos fazer aqui a análise de uma reportagem interessantíssima do espião estatístico do Globoesporte.com, falando sobre as baixas no futebol brasileiro ao longo de 2024, né? Com os times que tiveram mais contusões, os times que tiveram menos, e aí a gente vai fazer uma análise aqui sobre como que isso pode ter afetado o desempenho de cada equipe ao longo de 2024. Vamos bora lá? Então, o Fluminense, Juventude e São Paulo sofrem com o departamento médico cheio no ano. Vasco e Bahia têm as menos baixas no ano, né? É, então, aqui, a quantidade de atleta dos times da Série A diminui 3% em relação a 2023. É, 721 baixas em 2024. O número é 3% menor que 2023, foi 741. Apesar das quedas, os times sofreram com perda de jogadores importantes ao longo do ano por lesão. Então a gente tem aqui um gráfico falando sobre o histórico, né? Você vê que 2016, 2017 foi acima de 800 lesões, contusões, e aí isso foi caindo. Então, assim, os que mostram uma evolução, né, no departamento médico, no cuidado com os jogadores. Embora hoje ainda esteja muito alto, né? Esse patamar ele atingiu abaixo de 650 em 2021, mas depois voltou a subir, principalmente em 2022, acima dos 800 contusões, e nesse ano ficou ali em torno de 700, 730, 740, como a gente falou. Então aqui, vamos lá. Fluminense aqui é o número 1 das lesões, depois vem o Juventude, aí tem aqui embaixo um gráfico que, que mostra isso. Fluminense com 53 baixas. Então, assim, eu acho que dá pra gente parar para pensar um pouco, né? Porque o Fluminense foi um dos times que teve aí até o final do ano dificuldade de se manter na primeira divisão. E eu acho que esse número é um número coerente com a realidade, porque eu lembro que, assim, principalmente o André, né, que são jogador, o André que é um ponto-chave do time, ali na zaga também, o Fluminense sofreu, lateral. Na parte do meio-campo para trás, o Fluminense sofreu muito com a perda de jogadores. Até mesmo o ataque com Cano, mas enfim, vamos focar exclusivamente na zaga. Eu acho que isso colaborou bastante para o Fluminense ter tido um desempenho aí abaixo do desejado pelo torcedor tricolor. É, 53 baixas, assim, independente da quantidade de jogos, é um número muito, muito relevante, um número muito expressivo, né? O Juventude também, 49, assim, eu não vou saber se está aqui as baixas do Juventude, mas com certeza pesou. O São Paulo também teve uma quantidade assim bem significativa, 47, 6 a menos do que o Fluminense, assim como o Internacional ali, tiveram bons desempenhos, né? Então, assim, falar do Fluminense, ah, porque pesou mais do Fluminense que do São Paulo, mas pode ser também questões de reposição, né? Quando sai um jogador titular, dependendo de sair do Fluminense, o jogador que vai suprir essa ausência não seja tão qualificado quanto, por exemplo, do São Paulo, do Internacional. Então, acho que isso também precisaria ser analisado para a gente fazer um julgamento mais criterioso. Mas eu acho que são números interessantes. Então a gente tem aqui o Grêmio, Bragantino, Fortaleza, Atlético Mineiro. Você vê que os times que caíram aqui não aparecem nesse topo aqui, né? Quem vai aparecer aqui em primeiro é o Criciúma, que caiu para a segunda divisão, na décima aqui posição entre os times que tiveram mais jogadores lesionados, com 37. Então aqui vamos lá agora para a parte de baixo da tabela. A gente tem aqui o Vasco da Gama, teve uma campanha meio de tabela, o Bahia também, né? O Cuiabá que caiu, ó, quase não teve jogadores, quase não teve, né? Teve 26, mais de 26 ao longo da temporada toda, comparando com o primeiro aqui, teve metade do primeiro. Então eu acho que isso é bacana da gente analisar. E aqui ele traz a situação de cada departamento médico detalhada, né, de cada time, que mostra também esse scout aqui. É, Quem mais falcou em cada time? Então vamos lá. A gente tem aqui jogadores, eu achei interessantíssimo fazer essa análise de jogadores que jogaram e até esqueci que eles estavam no time, como é o caso do Diego Palacios, do Corinthians, que não jogou, não chegou a jogar a Série A, um lateral,
equatoriano, jogou só contra o São Bernardo em 27 de janeiro, pela terceira rodada do Paulistão. Teve uma lesão no menisco e depois não jogou mais. Olha aqui o Diego Palacios. Eu tinha esquecido esse jogador do Corinthians, mas agora eu lembro, vendo aqui essa matéria, que ele fez parte lá das contratações no início do ano. E aí a gente vai pegar aqui outros jogadores, tem além do Palácios, tem o Bruno Rodrigues, que foi contratado a peso de ouro lá do Cruzeiro, que teve um excelente campeonato mineiro no ano passado. Enfim, não participou dos jogos do Palmeiras. Eu não sei se ele chegou a entrar em um ou outro, mas 63 jogos ausentes. Também o goleiro Ivan, que saiu do Vasco, foi para o Internacional, era reserva do Léo Jardim do Vasco, foi tentar uma oportunidade lá no Inter. Infelizmente, para o goleiro Ivan também não teve uma temporada aí feliz todos eles, né? Desejo que todos eles tenham uma temporada melhor em 2025, recuperados e 100% que a lesão não volte mais. A gente tem aqui também Paulinho com 54 do Vasco, fez muito desfalque para o Vasco, André, que acho que um jovem do Grêmio, Ângelo Arauz, Lelê do Fluminense, que ajudou no ano passado, Jefinho, que chegou no início do ano para o Botafogo, Pablo Maio, São Paulo, que é um jogador importantíssimo, Caleb, Dineno do Cruzeiro, Everton do Flamengo, Zaracho, a gente vê que tem jogadores importantíssimos para os seus times, em Camutanga, Gabriel Talhari, Matheus Fernandes para o Bragantino, Rian, eu não sei quem é, o Felipe Viseu, atacante do Criciúma, o Felipe Augusto e o Fernandinho também do Atlético Paranaense, que não foram tantos jogos assim, mas fez muita falta aí nessa queda do Atlético Paranaense. Então a gente observa que jogadores assim importantes, né? Então, por exemplo, o Vasco teve menos jogadores lesionados, mas teve Paulinho, teve Jair também, jogadores importantes. Teve outros atacantes titulares, como o caso do Adson, David, que fizeram falta ao longo da temporada. Então, assim, nem sempre a quantidade, mas a importância do jogador em cada time. E a gente tem aqui, tá chovendo muito nesse momento aqui, é, onde eu moro, pode ser que o ruído esteja incomodando vocês, tá? Peço desculpas. A gente tem aqui esse outro gráfico interessantíssimo, onde mostra as maiores lesões, né? Então a gente tem aqui na parte da perna, né? Coxa, até coxa superando o joelho, coxa 330, tem muito estiramento, joelho, que é aquelas lesões mais graves, né? Ligamento, menisco, tornozelo, panturrilha. Aí tem aqui números menores, né? 9 lesões na mão, caramba, na mão. Costela, abdômen, uma, tórax, tem 14 na cabeça, que pegou uma no pescoço, duas no cotovelo. Então, interessantíssima essa matéria aqui que o Globo Esporte fez. E é isso, gente. Então a gente vai explorar aqui outros dados, aproveitar das análises das estatísticas para fazer também as nossas estatísticas aqui, as nossas análises, né? E comentar aqui juntos, beleza? Então comentem, se inscrevam, curtem aí para a gente interagir, beleza? Abraço!